E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom? Boa Queria noite. dar as boas-vindas a mais esse sétimo webinário aí do LabGPEM. Vamos começar em 5 minutinhos, nós estamos só finalizando uma questão técnica, é só para deixar todo mundo já alerta aí para a gente começar, beleza? Rafa, você me escuta?
Bem, pessoal, boa noite. Temos aí os 5 minutinhos de um pouco de atraso para todo mundo poder já ficar no ponto de bala, mas queria inicialmente agradecer a Palma e a Cláudia, que vão colaborar nesse debate muito profícuo conosco hoje, sobre uma discussão de superencarceramento e tortura. E agradecer a todos que estão aqui presentes, já temos 22 pessoas, vai ser uma noite de debates e de reflexões muito, muito frutíferos, tenho certeza. Antes de iniciar, queria passar a palavra para a Débora, que temos um vídeo do Inhaque, que passou e a gente podia começar com ele. Em seguida, a gente passar o tempo de exposição da Palma e por fim, com a Cláudia, e aí a gente abre para o debate. Vou ficar hoje na moderação, sou Rafael Barreto, atuo hoje no projeto do CNJ com o PNUD, do Programa Justiça Presente, na coordenação do Eixo 1, sobre a porta de entrada do sistema, caso tenha alguém aí que a gente ainda não conheça. E é isso, sem mais delongas. Débora, você está por aí? Estou sim, pessoal. Boa noite a todos. É só pedir para que vocês, por favor, aumentem um pouco o som, porque o vídeo está com áudio um pouquinho baixo. Eu vou compartilhar aqui a tela para que todos possam ouvir a fala da professora Inhaque. Um minuto. Buenas noches a todos y a todas, porque aquí es de noche, desde Barcelona, desde Cataluña. Quiero enviarles un cariñoso saludo, muy especialmente a Palma, a Bruno, los dos queridos amigos con quienes siempre trabajamos de manera muy rigurosa y muy comprometida en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que están con todos ustedes en estos momentos, en este acto. Quiero destacar especialmente la tarea de ambos en la ayuda que nos han brindado para la traducción de la obra que hicimos conjuntamente con Luigi Ferraioli y con Mauro Palma sobre descarcelación o desencarceramento, ¿no? Como se dice en portugués, que tanto les agradezco y a donde podrán encontrar el diseño de un programa para lograr a través de unas 100 medidas concretas en diversos capítulos de la vida carcelaria un horizonte de posible trabajo para lograr una reducción real y efectiva de las decisiones en torno al encarcelamiento. Les deseo una fructífera jornada de trabajo, como no tengo ninguna duda que entre todos y todas van a tener esta tarde por allá en el querido Brasil, que espero poder visitar en breve. Un afectuoso abrazo mediterráneo desde esta querida Barcelona, tan hermanada con todos vosotros y vosotras. Bem, agradecer, Débora, aí, pelo vídeo do professor Inhaque, e a gente já pode, com essas boas-vindas internacionais, a gente poder dar início com a fala da nossa ilustríssima Mária Palma Wolff, que é doutora em Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais pela Universidade de Zaragoza, na Espanha, pós-doutora pela PUC de São Paulo, professora e pesquisadora no campo de políticas penais e direitos humanos. Palma já foi presidente do Conselho Penitenciário e diretora-geral do Instituto Psiquiátrico Forense, no Rio Grande do Sul, e hoje ela vai estar tratando de um trabalho extremamente importante que trata da tradução e dessa obra do professor Inhaque, denominada Desencarceramento por uma política de redução da prisão a partir de um garantismo radical. Então, Palma, com um grande prazer, que te cedo a palavra, fica à vontade, a gente estabeleceu a priori 30 minutinhos aí,
para você fazer a sua exposição, mas certamente no debate teremos tempo para aprofundar as reflexões que você trouxer. Bom, boa noite a todos e todas. Queria saudar os presentes e especialmente os queridos companheiros do LabGPEM, agradecendo o convite por estar aqui, né, nesse momento, e que é uma honra para mim, e também estar acompanhada pela Ana Cláudia, né, nessa reflexão. Eu queria dizer, então, como vocês viram, eu só tive a participação na tradução da obra, né? E essa tradução também, eu acho que deu para percebê-la, não foi um trabalho profissional que eu e o Bruno fizemos, no sentido de que não somos profissionais de letras ou da linguística, mas apenas foi uma forma de trabalharmos esse tema, e eu, há algum tempo, eu já vinha preocupada com essa questão. Então, na verdade, esse trabalho de tradução foi uma oportunidade para eu aprofundar um pouco mais essa discussão, e também, como o professor Inhaque colocou, ele tem uma longa experiência e uma longa trajetória na discussão dos direitos humanos nas prisões, e eu acho que, consequentemente, esses dois temas, tanto o que o livro traz e o que a Ana Cláudia provavelmente vai trazer, né, se complementam no sentido de que eles expressam uma crítica à realidade né, que vivemos nas prisões. Então, antes de abordar especialmente as temáticas particulares do livro, eu queria trazer algumas reflexões que entendo importantes para justificar, né, o porquê dessa discussão e o porquê dessa preocupação. Bom, antes disso, eu queria, Rafael, pedir que vocês organizem, a gente tem aqui 2 exemplares do livro, né, que podem ser sorteados aí pelos presentes, então eu não sei, a Débora também, como a gente poderia fazer isso. Que se tiver interesse, a gente pode depois remeter, eu posso remeter para as pessoas aí que se interessarem e que a gente puder selecionar aí dentre os interessados. Bom, então, eu queria dizer que essa discussão, ela é uma discussão antiga, né, que iniciou com a criminologia crítica na década de 70. E esse já é um questionamento, né, que eu me coloco, né, se desde do início, né, dos aportes da criminologia crítica, nós sabemos os limites da prisão, nós sabemos o quanto a prisão e o processo punitivo é seletivo, né? O que faz com que, até hoje, a gente não tenha conseguido ampliar essa discussão e aprofundar essa discussão nas práticas que a gente desenvolve, né? Na década de 70, tanto com a criminologia crítica, com Pavarini, com Alessandro Barata, e com Zaffaroni, aqui, né, na América do Sul, e também com o trabalho do Foucault, a discussão sobre a ressocialização, sobre a origem da prisão, sobre a seletividade que representa a prisão, já né, está claramente colocada. E essa reflexão, então, e especialmente trazendo a realidade do Brasil, onde temos todos os dados aí que nos mostram que a opção preferencial do sistema punitivo é por jovens, pretos e pobres,
né, esse questionamento de o que faz com que a gente não consiga avançar, né, tanto na discussão como na implementação de políticas que reduzam, né, esse espectro punitivo, que nos deixa me deixa pessoalmente um pouco perplexa, né? E me coloco nessa trajetória também, porque eu participei, né, em inúmeras experiências profissionais, e também de estudos. Esse tema esteve na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, em todos os meus estudos, né? E mesmo assim, a gente termina tendo como o horizonte de nossas práticas os direitos humanos, os direitos dos presos, a humanização da prisão, ou seja, acreditando que, primeiro, que isso seja possível e, de alguma forma, que isso é suficiente, né? E essa questão que eu acho que o livro do professor Inhaque nos instiga, né, a aprofundar, a refletir, né? Então, na verdade, é uma lógica mais ou menos assim. Nós sabemos que a origem, né, da prisão se dá no momento de reforço do Estado capitalista e de institucionalização do Estado moderno e do sistema capitalista de produção, que ela sempre, desde a sua origem, ela apresentou uma importante seletividade na escolha dos seus usuários, que a ressocialização pretendida pela execução penal, primeiro, não se efetiva, e segundo, ainda que ela fosse viável, fosse possível, ela seria questionável, porque a própria criminologia crítica nos traz essa discussão de que é possível a gente exigir ou imaginar que o Estado e suas instituições possam operar uma reforma moral nos indivíduos, né? É justo a gente prever essa reforma moral, impor essa reforma moral através da punição, e nesse sentido, né, a gente dá um crédito, talvez, acima das possibilidades para o direito, né? A gente projeta que a solução de tudo que a gente vê na prisão, e imagino que as pessoas que estejam aqui nessa sala tenham essa referência, né, de que, de maneira geral, nós temos problemas imensuráveis, né, na execução das penas privativas de liberdade. E, então, será possível a gente projetar para o direito, sabendo que o que o direito num sistema capitalista de produção significa, então, projetar a solução para o direito? Eu penso que tudo tem nos levado o perfil da população carcerária, os relatos que a gente ouve dos próprios presos, os relatos que a gente ouve das equipes técnicas, os problemas levantados por alguns membros do Poder Judiciário, enfim, né? Sabemos que a superpopulação não é apenas uma questão de número de pessoas dentro da prisão, né? Ela significa muito mais, ela significa uma dificuldade de acesso ao devido processo legal de uma forma mais ampla,
Então, será que a gente pode depositar tamanha responsabilidade no âmbito, né, da legalidade, sabendo que essa legalidade ela tem uma tendência a priorizar, né, determinadas classes sociais, determinadas configurações sociais e políticas. A gente sabe que no Brasil, especialmente, né, nós temos uma marca aí de toda a organização do sistema jurídico penal a partir do patrimonialismo e do escravismo, né? Nosso sistema jurídico penal se organizou para dar conta dessa prioridade, né, de proteger quem tinha as terras e quem tinha a posse de pessoas, inclusive, né? E me parece que isso não é algo que ficou lá no passado, mas que a gente, de alguma forma, reedita, né, através das nossas práticas sociais e jurídicas aí. Ou seja, me parece que se nós temos uma perspectiva, e eu estou falando aqui também como uma pessoa que, né, originalmente é de uma formação, eu sou assistente social na minha formação profissional, que olha para a questão social de uma forma bem particular, né? Entendendo que a questão social ela permeia aí toda a execução penal e, consequentemente, né, entendendo que todo esse processo de execução e de execução das penas privativas de liberdade, ele tem esse direcionamento. Então, se temos clareza que isso está na origem da seletividade penal, né, que, ainda que nós pudéssemos projetar uma prisão mais humanizada, uma prisão que implementasse os direitos previstos legalmente, me parece que, ainda assim, a origem, né, essa seletividade estaria presente, porque ela está na origem do processo punitivo. Como o Zaffaroni fala, existem pessoas que, por sua condição social, econômica, dão a cara para o sistema penal, né? E temos aí também muitos estudos demonstrando isso. E também entendo que nós, ainda que tenhamos, e estou falando, né, então, desde essa perspectiva de uma assistente social, de uma pessoa que se vinculou à criminologia crítica, e não a outra, a uma criminologia positivista. Se nós temos, né, desde a criminologia crítica, uma contribuição importante para discutir a prisão, para fazer a crítica à prisão, para nos demonstrar que a prisão ela não existiu de uma forma neutra, e sim com um direcionamento, e essa criminologia crítica também nos mostrou que a ressocialização é uma falácia, que nós temos uma seletividade importante. Essa criminologia crítica, de alguma forma, me parece que nós estamos deixando um pouco de lado, ou até utilizando, de alguma forma, para justificar as nossas práticas. Por exemplo, Alessandro Barata fala que nós temos que pensar no trabalho
de educação, no trabalho de formação profissional, no acesso a esses direitos sociais, aos direitos individuais, e também, então, no combate à violência institucional, à tortura, não porque as pessoas estejam na prisão, mas apesar da prisão, ou seja, não é a prisão que deve determinar que as pessoas acessem a educação, a formação profissional. Mas, apesar da prisão, as pessoas são cidadãos e têm direitos, né, colocados. Só que essa ideia do Bharata, né, termina servindo para, me parece, para nós chegarmos até um limite, que é esse limite do direito, que é esse limite dos direitos humanos, que é esse limite do Estado democrático de direito. Não que isso não seja importante, não que não devemos nos preocupar com isso, mas me parece que nós não devemos nos limitar a isso, porque, como eu disse antes, ainda que estivéssemos num estado em que os direitos fossem efetivamente implementados, e os direitos na prisão fossem realmente implementados, ainda assim a gente estaria respondendo a esse processo seletivo. Ainda assim nós teríamos uma, digamos, uma injustiça que se efetiva, que se concretiza através dessa seletividade penal. Por isso a necessidade, entendo, de ir adiante, né? de que no imediato a gente tenha que colocar essas metas, né? de buscar a efetivação dos direitos que estão colocados na Lei de Execução Penal. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Na própria Constituição Federal, mas eu entendo que as pessoas que se colocam, de alguma forma, à esquerda do espectro político, né, entendendo como esquerda uma inconformidade com a desigualdade de acesso aos bens socialmente produzidos, então, as pessoas que se colocam nesse espectro, né, de questionamento a essa situação, que devemos necessariamente projetar o nosso trabalho, as nossas discussões, as nossas práticas, para além, né, do mero cumprimento da lei, né? E me parece que esse trabalho do INHAC é frutífero nesse sentido, de nos trazer um embasamento, e, por outro lado, o livro tem um prefácio do Luiz de Ferraioli, e o Ferraioli coloca uma contradição que a criminologia crítica termina expressando, que é, bom, nós criticamos a prisão, nós sabemos que ela é seletiva, nós sabemos que ela, na verdade, não serve para ressocialização, que ela apenas reforça a violência e reforça a desigualdade, e essa crítica terminou nos trazendo um certo imobilismo, né? No sentido de que, bom, não podemos fazer nada, né? Não adianta fazer nada, ficamos muito na crítica, e não que não se deva fazer a crítica, ao contrário, né? Mas terminamos embrenhados aí meio que numa falácia realista e determinista, né? Que ao mesmo tempo que se descortina esse poder,
né, do sistema punitivo, nós e criticamos esse poder, nós terminamos nos imobilizando em relação a isso. Por isso, no meu entender, que a gente projeta como máximo, né, a implementação dos direitos, e não uma discussão mais profunda e não apenas mais profunda, mas que pudesse estar introjetadas nas nossas práticas. E me parece que quando nós enfrentamos isso, a gente termina possibilitando algumas práticas, e eu acho que eu trago aqui o exemplo da relação, então, da reforma psiquiátrica com os manicômios judiciários, que parecia completamente impossível, inviável discutir mudanças significativas no âmbito das práticas dos hospitais de custódia e tratamento. Mas, quando se enfrentou isso, foi possível que essa prática de internação a longo prazo, de internação indeterminada, pudesse ser enfrentada e diminuído o seu espectro. Então, trago essa reflexão nesse sentido, né? Essa minha tese, digamos, que da dificuldade que temos de avançar nas próprias reflexões e aportes da criminologia crítica, na crítica da prisão, na crítica do sistema punitivo. E temos muita informação sobre isso, né? Como eu disse, desde a década de 70, e acho que os trabalhos que eu mencionei foram super importantes e continuamos depois, todos nós, muitos de nós envolvidos nessa discussão, mas as condições brasileiras, as condições das prisões brasileiras nos remetem ao que, então, Ferraioli colocou como falácia, né, realista e desmotivadora e determinista das condições da prisão. Terminamos nós embrenhados, né, envolvidos e amarrados, né, na própria crítica, né, que fazemos à prisão. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas é um pouco, entendo que essa discussão, né, que também, em um determinado momento eu tive com o Inhac, lendo e estudando o livro, né, foi possível me trazer clareza, né, dessa reflexão. Bom, o livro do Inhac, então. O livro do Inhac, inicialmente, ele trabalhou com uma discussão sobre o que seria um trabalho dentro da prisão com uma perspectiva desencarceradora. E esse trabalho era um pequeno artigo que eu tomei conhecimento e aí sugeri que a gente publicasse numa revista aqui no Brasil, e ele terminou, então, ampliando e anexando outras reflexões que ele tinha feito no livro, e também compondo com uma longa trajetória que ele tem no estudo das prisões e como falamos, né, na discussão da questão dos direitos dos presos. O livro conta com o prefácio do Ferraioli, que reforça algumas teses
do INHAC, que reforça a necessidade dessa discussão e reforça a possibilidade, a viabilidade de se levar à frente, né, essa prática desencarceradora. Depois o livro, eu faço um pequeno prefácio para a edição brasileira, no Brasil. O Bruno, que foi companheiro aí de tradução, ele traz algumas informações sobre a trajetória do INHAC, que atua em diversas instâncias aí, ele realmente não fica numa postura acadêmica meramente burocrática, mas sim ele tem tanto os trabalhos teóricos como a participação em observatórios de direitos humanos, em observatórios, em redes que monitoram a tortura na Espanha. Ele assessora a União Europeia para questões prisionais na América Latina. Enfim, o Bruno traz um pouco dessa trajetória do INHAC, né, quando ele faz essas notas aí sobre o autor. Depois, na primeira parte do livro, ele aborda, que ele chama Bases Teóricas para um Efetivo Desencarceramento. Ele traz toda a discussão sobre a seletividade, sobre a função da prisão, sobre o papel do executivo, do judiciário, do legislativo, o que seria, né, uma jurisdição de execução penal nessa perspectiva, e traz o que é para ele a concepção de garantismo radical, né? Garantismo radical, então, resumindo, seria a redução do sistema punitivo e a utilização do cárcere apenas realmente, né, em último caso, em última ratio. Na segunda parte, ele detalha o programa, alguns pontos, né, do que seria esse programa, trazendo a questão das mulheres, a questão dos doentes, a participação da investigação nessa questão, a participação da comunidade, de instituições sociais, e aborda de uma forma bem importante a necessidade de envolvimento dos próprios afetados, né, usuários, pela prisão, que seja tanto servidores, quanto os presos, quanto os familiares. E traz pistas de como se poderia fazer essa articulação, né? Discute o trabalho, a educação na prisão, sempre a partir dessa perspectiva aí do desencarceramento. Fala da questão dos egressos, da importância de uma política do egresso, para o egresso, e trabalha bastante a ideia do que seria, né, esse universo carcerário e de como abordar esse universo carcerário e sua relação com a sociedade nessa perspectiva. O pós-fácil do livro me parece extremamente importante também. Está no tempo, Rafael? Tá. O epílogo, então, que é do Mauro Palma, que
cujo sobrenome é Palma, e as pessoas confundem um pouco comigo, mas eu nem conheço Mauro Palma. E Palma é meu nome, não é meu sobrenome, né? Mas, enfim. Passei a conhecer o trabalho do Mauro Palma, que foi, para mim, super importante, porque é uma experiência concreta que aconteceu na Itália, a partir de uma denúncia na Comissão Europeia de Direitos Humanos. A Itália foi instada a fazer modificações nas práticas de execução penal. Então, para mim, que tenho uma produção na área dos direitos humanos, e sempre discuti a importância de nós utilizarmos os mecanismos, né, existentes, os mecanismos internacionais existentes, foi uma grata surpresa, né, porque a Itália realizou as modificações no seu sistema penal e penitenciário em razão de uma imposição vinda da União Europeia por causa de uma denúncia de superpopulação que foi feita por um grupo de presos. Então, a partir dessa denúncia e da avaliação da Comissão Europeia de Direitos Humanos, foi solicitada essas modificações, e aí o Mauro Palma foi o coordenador desse trabalho, junto ao governo italiano, né? Então, ele detalha esse trabalho realizado, as comissões, quais as comissões foram organizadas, o envolvimento da comunidade, e, nesse sentido, o livro vem de uma visão geral, na primeira parte, dos fundamentos mais teóricos do que seria uma política de desencarceramento, na segunda parte, as indicações do INHAC para um programa, e no epílogo, então, com essa experiência italiana, com uma experiência prática a partir dessa lógica do desencarceramento. Calma, queria só te pedir para ir concluindo, se puder. Sim, já concluí. Então, queria agradecer e espero que a gente possa discutir bastante o tema. Palma, muito obrigado. Muito obrigado pela brilhante exposição. Acho que nos deu uma boa perspectiva geral da obra, nas suas diversos momentos aí da obra, e também uma perspectiva de que, pelo menos falo por mim, de um grande interesse de lê-la. Vou aproveitar que nós estamos com o quórum maior, rapidamente, né, falar que o LabGPEN, o Laboratório de Gestão em Políticas Penais, é uma iniciativa vinculada ao Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, e que tem promovido iniciativas como essa, né, de troca de experiências, de formação e de discussão com atores relevantes, com a academia, com profissionais que estão na ponta, enfim, toda e qualquer pessoa que tem uma contribuição e uma experiência concreta dentro das políticas penais no Brasil. Então, esse é um pouco apenas de uma apresentação para quem está nos unindo, para quem está, né, nos chegando hoje pela primeira vez, que não conhece bem o que é o laboratório e que atividades são realizadas, mas também fica o convite para se agregar, para estar junto, para compor o laboratório, né? A ideia é exatamente essa, a gente poder construir um campo das políticas penais no Brasil de uma forma estruturada, né? De uma forma coesa e sistêmica. Então, passando isso, queria também agora convidar a ilustre Ana Cláudia Camuri, que é doutora em Psicologia Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é mestre e graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. É docente e pesquisadora em instituições públicas e organizações não governamentais.
sendo autora do livro Cartografia do Desassossego, o encontro entre psicólogos e o campo jurídico. E no dia de hoje, vai nos brindar uma exposição, uma discussão e reflexões sobre o seu livro que ela está lançando, chamado Governamentabilidade, quase não sai, Governamentalidade e Tortura, no qual ela traça uma história sobre práticas e regras que sustentam a realização da tortura e a história das transformações dos métodos punitivos. Então, sem mais delongas, Cláudia, é um grande prazer de poder estar mediando esse encontro e poder estar fazendo essa introdução à sua fala. Você também tem 30 minutos aí para as suas reflexões, que a gente vai seguir de um debate. Olá, boa noite a todas e todos. Eu começo agradecendo a participação de todos e o pessoal do LabGPEM pela organização desse que oficialmente é o lançamento do livro, né? Então, é muito gratificante para mim poder estar mostrando o livro a público pela primeira vez nesse espaço que, na pessoa da Valdirene, com sua energia agregadora, começou a idealizar e reuniu tanta gente bacana, não só aqui do Brasil, mas de outras partes do mundo, para que a gente possa discutir as políticas penais e, mais do que isso, né? Discutir, talvez, numa linha bem otimista, o fim, né, das prisões, as políticas de desencarceramento, para que a gente possa pensar em práticas de resolução de conflitos sociais mais libertárias, que não tenham a prisão como seu fim primeiro e único, que é praticamente o que a gente tem visto acontecer nos últimos séculos, né? Então, eu fico muito feliz de lançar o livro nesse espaço e tão bem acompanhada. Esse livro, ele é fruto dessa tese de doutorado que eu fiz em Psicologia Social, orientada pela professora Eliana Conde, que é uma pesquisadora na obra de Michel Foucault. Então, o principal teórico de referência é o Foucault, assim como todos aqueles que Palma já citou da criminologia crítica e do abolicionismo penal. A Palma fez a cama para eu deitar, né? Ela me poupou várias partes do livro, no sentido de poder construir o cenário onde eu vou percorrer aqui a apresentação do livro. Quando a gente pensou nesse título tão difícil aí, que quase o Rafael não conseguiu pronunciar, governamentalidade e tortura, foi no sentido de mostrar como que se dá o governo dessa prática. Não só a prática em si, mas como se gesta essa prática ao longo dos séculos, né? Então, no momento em que eu lanço a tese, que foi em 2016, que eu defendo a tese, a gente estava justamente em março, quando fazia 52 anos, né, do golpe civil-militar ter eclodido, né, em 64. Esse golpe civil-militar durou 21 anos, e nesse período do início de 2016, estávamos todos com muito medo de que houvesse um novo golpe, né? Então, foi nesse clima que eu defendi esse texto. E eu acho que, por mais que as nossas piores fantasias nos povoassem, eu acho que ninguém conseguiria, naquele momento, imaginar que as coisas iam chegar ao ponto que chegaram hoje, né? Então, eu acho que o livro ele se torna muito pertinente, a discussão que o material de pesquisa traz está mais atual do que nunca. Então, eu acho que é a partir desse cenário de forças fascistas tão intensas que a gente tem que problematizar as práticas de tortura nas suas continuidades, descontinuidades, nos seus retornos, nas suas modulações, e é isso que o livro faz em seus 4 capítulos. Há uma certa apresentação metodológica onde os principais
norteadores vão ser os tipos de poder que o Foucault vai trabalhar. Dentro da sua microfísica de poder, ele vai colocar as práticas de tortura, né, as práticas de punição, e dentre as práticas de punição, eu vou sempre estar buscando o que significam as práticas de tortura. Então, as práticas de tortura vão ser vistas sempre como relações de poder e modos de governo que vão se modulando e se modificando ao longo da história. Então, o recorte temporal do trabalho foi do século XII ao século XXI, e essas análises foram distribuídas a partir de 3 perspectivas: a do poder soberano, a do poder disciplinar e a do biopoder, que são nomenclaturas conceituais que ele utiliza para mostrar essas diferenças, essas continuidades e descontinuidades no modo que a prática de tortura se apresenta. Então, nesse campo de problematização que a gente construiu, no poder soberano, a tortura era legitimada pelo poder real. Na tortura, na época da sociedade disciplinar, ela foi supostamente abolida ou, como nós vamos tratar, redistribuída. E a tortura, na época do biopoder, ela se torna, na verdade, uma tecnologia biopolítica do governo das condutas. Então, eu vou mostrar isso ao longo do livro, trazendo não só discussões conceituais, mas exemplos dessas práticas e do modo como elas se apresentam. Então, eu inicio, num primeiro capítulo, fazendo uma crítica à historiografia tradicional, que geralmente é feita pelo direito internacional, em relação ao conceito de tortura. Essa historiografia tradicional, ela sempre mostra a prática da tortura como contínua, né, de uma forma continuista e evolucionista, como se o direito houvesse progredido ao ponto de termos chegado no momento em que evoluímos ao ponto de termos normativas nacionais, internacionais, mecanismos e dispositivos que fizeram com que a tortura fosse abolida e que hoje possa ser monitorada e controlada, né? Então, essa é a forma tradicional de se apresentar o conceito de tortura e a forma como se trata a prática da tortura. E isso vai ser problematizado no sentido de que, para entender as práticas de tortura, é preciso traçar a história política da transformação desses métodos punitivos em correlação com uma tecnologia política do corpo. Então, é sempre olhando para esse corpo que é torturado que a gente vai entender essas diferenças, não essa evolução, mas essas diferenças em como a tortura ela aparece ao longo da história. Então, a gente não vai avaliar só os efeitos repressivos ou o aspecto de sanção das práticas de castigo, mas entendê-los dentro da sua positividade, dentro da sua utilidade para os modos de governar. E isso é muito importante porque, de alguma forma, as práticas humanistas, elas se apresentam como princípios da suavização punitiva. E, na verdade, o que a gente vai mostrar é que elas são efeitos das novas táticas de poder que vão se apresentar na época da criação do Estado moderno. E aí, a Palma, na sua apresentação, na primeira parte da sua apresentação, ela já explanou muito bem como é que isso se deu nas sociedades disciplinares, na formação do Estado moderno, que traz como uma das suas principais características justamente a criação e a consolidação das instituições de privação de liberdade, né? As instituições totalitárias no sentido de manter pessoas não só pelo aprisionamento na prisão, mas em outros tipos de instituições de privação de liberdade, num regime de total controle sobre não só os seus corpos, mas sobre suas almas, né? E eu acho que esse é um dos diferenciais que a gente vai apontar bem, que diferencia aquela tortura da época
medieval, dos reis, dos soberanos, onde ela não era considerada um crime hediondo, né? Ela era uma prática legitimada pelo poder real, legitimada pela igreja, autorizada, controlada. Então, a gente não pode colocar na mesma série aquele tipo de tortura e os suplícios que aconteciam dessa forma tão legalizada com aqueles que vão acontecer a partir da formação do Estado moderno, onde a tortura vai passar a ser proibida e supostamente abolida, que é o que a gente vai discutir já no capítulo 3. Mas antes, ainda quando a gente está discutindo no segundo capítulo do estudo o poder soberano e a forma como ele se apresenta, a gente faz uma análise, sobretudo a partir do que aconteceu na Europa e sobretudo na França, um pouco do que acontece nos Estados Unidos, mas a gente também, na parte final, faz uma análise do que aconteceu aqui na época da colonização. Há poucas discussões presentes sobre isso, sobre as práticas de tortura na época da colonização, e aqui no Brasil ela tem características muito, muito interessantes, porque apesar das incursões da Inquisição no Brasil, aqui ela não teve a característica de ser uma prática utilizada somente pela igreja ou por questões religiosas, né? Ela tem toda uma caracterização no sentido de impor um ordenamento moral a todos aqueles que compunham a Babel, que era o Brasil na época da colonização. Os povos originários, os povos trazidos, sequestrados para serem escravizados, e os europeus que vinham habitar e povoar o país, né? Invadir o país. Então, a Inquisição aqui e as práticas de confissão, elas estavam muito numa certa promiscuidade conceitual, como diz o professor Nilo Batista, entre o direito canônico, o direito romano, entre o delito e o pecado. E aí a gente traz alguns casos ilustrativos para mostrar como é que isso se passou aqui, sempre nessa pegada de que a gente tem que recolocar essas práticas dentro de uma economia política do corpo, né? Como é que se governa investindo no corpo, marcando o corpo, supliciando o corpo? É sempre do corpo que vai se tratar, das suas forças, da sua utilidade, da sua docilidade, da sua submissão. Então, é sempre nesse foco que a gente tem que entender a prática da tortura, do nosso ponto de vista, como uma espécie de governo das condutas. É assim que foi feita a leitura do texto, a leitura do texto todo, né? A perspectiva de trabalho. Deixa eu ir na sequência. O terceiro capítulo ele traz uma discussão mais conceitual, que apresenta essa redistribuição dos castigos e problematiza toda a emergência do que a gente hoje chama de direitos humanos. Esse nascedouro, que é muito apresentado como o cenário da Revolução Americana, na sequência da Revolução Francesa, ele é utilizado como um analisador para que a gente possa entender que forças econômicas, políticas, sociais, culturais, assim como forças na área dos saberes, na medicina, no direito, na filosofia, se configuraram ali naquele período, né, entre final do século XVIII e final do século XIX, que possibilitam que se criem novos modos de governar condutas. A gente tem como referência, sobretudo, em termos normativos, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, uma das coisas que fazemos nessa terceira parte do livro é problematizar que homem é esse que passa a ter direitos. É qualquer homem? Não. Existe um modelo de homem que é aquele que tem como ter seus direitos garantidos, que tem como ser considerado cidadão. Ele não é tão universal como se propõe.
em sua conceituação, em suas normativas que aparecem nesse momento, né? É um homem específico. E é esse homem específico até hoje. Essa seletividade que Palma ressalta, que todos esses autores ressaltam, que o sistema penal traz, ele já começa a se configurar há séculos atrás. Ela não se apresenta só agora no contemporâneo, né? Ela vem sendo tecida há séculos por esses saberes e por esses poderes, pelo sistema, né, de justiça, pelos saberes que vão nascer na modernidade, sobretudo os saberes das ciências criminais e das ciências humanas, né? Eles vão formando essa subjetividade, tanto desse homem que tem direitos, desse homem que pode ser considerado cidadão, como desse homem que não é considerado tão homem assim, tão humano assim, tão merecedor de que seus direitos sejam garantidos, né? E aí se tem a formação da figura do delinquente, que está para além da figura do infrator, porque se o infrator é aquele que comete um crime, o delinquente vai ser aquele que tem uma alma, que tem todo um construto subjetivo que traz a ideia da periculosidade. Ele pode vir a cometer e ele vai chegar a cometer para além da lei ou do fato dele efetivamente ter infringido essa lei. Há toda uma construção em torno da figura do delinquente que precisou, né, ser debatida na tese, para que a gente pudesse chegar na sequência numa reflexão sobre a permanência do sistema prisional e desse superencarceramento que a gente se vê acontecer nas últimas décadas. Então, essa definição de quem é perigoso ou não, de quem deveria ser aprisionado ou não, ela promove essa promiscuidade, que eu também entendo que é uma espécie de promiscuidade, entre os saberes psis, os saberes sociais, né, mas sobretudo os saberes psis, e um certo discurso criminológico. Eu nem diria que é direito penal, porque acho que a gente tem que tentar não confundir direito penal, política penal, com a criminologia positivista e com discussões da criminologia, né? É comum, às vezes, para quem não é do direito, fazer essa confusão. Então, essas distinções são feitas nessa parte do texto, para, na sequência, a gente chegar no quarto e último capítulo, que as cronologias elas se repetem, porque o que o Foucault vai chamar de biopoder, de poder sobre a vida, ele não faz uma separação cronológica. Isso termina no final do século XIX, no início do século XX começa uma nova era. Não trabalha nessa linha histórica tradicional. Ele vai dizer que as coisas vão acontecendo, se sobrepondo, algumas simultaneamente. Então, o período em que esse poder sobre a vida ele atinge uma esfera maior, mais coletiva, e sai desse plano que fica mais no nível do indivíduo, do final do século XVIII para o século XIX, e ele vai se ampliar e vai aparecer a categoria população. Então, sem tirar a dimensão desse controle sobre os corpos e sobre as almas individuais, passa-se a ter, ao longo do século XIX e daí em diante, nunca se deixou de ter um controle sobre os segmentos populacionais, né? Esse conceito de população, ele surge nesse período e ele se complexifica ao longo do tempo. Então, junto com ele, vem todo um projeto de normalização dessa população, primeiro desse indivíduo e, na sequência, dessa população. E essas normas, elas são criadas por esses saberes que a gente pontuou e, de certa forma, elas nascem junto dessas instituições disciplinares, se disseminam por elas e se retroalimentam, né? E eu acho que uma forma bem ilustrativa da gente entender isso é o dispositivo do exame. Eu lembro que quando eu fui apresentada a Palma e a Valdirene, há uma década atrás,
para não revelar a nossa idade, a gente estava no auge da discussão sobre o fim do exame criminológico, na época da reforma da LEP, em 2003, a participação dos psicólogos e dos assistentes sociais nas comissões técnicas de classificação, e ambas, assim como eu e outros parceiros importantíssimos, como a Márcia Badaró, que é uma psicóloga do Rio, a nossa defesa era de que a participação dos profissionais das ciências humanas no sistema penal fosse outra que não a desse lugar de classificar o preso e dar subsídios para que os juízes pudessem tomar as suas decisões, né? E essa briga, ela durou muitos anos e ela nunca se findou, porque eu soube há pouco tempo que ainda se pratica o exame criminológico em larga escala, por exemplo, da onde eu venho, no Rio de Janeiro, e em outros estados. O psicólogo, cada vez mais, e eu creio que o assistente social também, ainda luta para ter um trabalho diferenciado desse no sistema prisional e perde forças porque, de alguma forma, as relações trabalhistas são muito precarizadas e a gente, por mais que tenha tentado normativamente regular a prática nessa área, a própria justiça lutou contra essas regulações, né? No sentido de eliminar resoluções que o Conselho de Psicologia, por exemplo, tinha feito para tentar regulamentar a prática dos psicólogos na prisão. Então, para a gente entender os problemas que a gente atravessa hoje no contemporâneo, no universo da política penal e do sistema de execução penal, foi preciso a gente retornar na emergência dessas práticas, da formação dessas práticas e desses saberes, e entender como é que se formou esse problema que, de alguma forma, ainda não foi resolvido até hoje, porque as instituições de privação de liberdade permanecem com uma couraça disciplinar, com uma estrutura disciplinar, apesar de todos os incrementos das tecnologias, em algum sentido, e das mudanças políticas e de outra ordem que ocorreram com o passar dos anos. Mas eu acho que uma coisa importante para a gente entender nesse processo de normalização da sociedade e que também a gente pode entender como o racismo de Estado, dentro de um conceito que não vai dar tempo de eu tão rápido aqui explanar, mas que é um conceito importante do Foucault, no sentido não só de falar, não é do racismo em relação à cor, à etnia ou à origem. Ele está falando de um racismo no sentido de uma racionalidade do Estado moderno que vai operar um racismo de Estado em certos segmentos populacionais. Não só aquele racismo tradicional que a gente entende em relação aos povos negros, né? É um racismo em ampla escala, que delimita que determinados segmentos têm que ter um tratamento diferenciado, e, sobretudo, esse tratamento onde a internação, o aprisionamento, a medicalização e a judicialização é a principal forma de controlar esses corpos. No Brasil, a gente, para poder ilustrar um pouco dessa força biopolítica em cima de corpos e almas, a gente pegou a infância e adolescência. Então, o capítulo 4, que é a metade do livro, é o maior capítulo, ele traz uma discussão muito ampla, porque o século XX nos dá muita margem para discussão, porque ao passo que é o século onde se desenvolve todas as políticas de direitos humanos, é o século de várias guerras, genocídios, de superencarceramento. Então, essas coisas nasceram juntas e precisam ser discutidas, né, como irmãos gêmeos que são. Então, como era uma discussão muito ampla, a prisão ela vai aparecer, então o sistema de privação de liberdade e a sua problematização no universo adulto, ele aparece, mas o principal analisador foi a infância e adolescência. Então, para ilustrar, eu vou pegar desde a proclamação da República, onde parece que houve uma suavização das penas, mas que se intensificou no Brasil, em outros lugares, mas vou falar do Brasil,
um controle e uma vigilância da população infanto-juvenil pobre. Então, isso ocorre de forma muito intensiva entre 1899 e 1920, onde são criadas as primeiras instituições de internação para crianças. Na sequência, eu pego um momento da ditadura populista de Getúlio Vargas, considerei no trabalho que foi uma ditadura, a despeito de algumas discordâncias, defendi isso até o fim, de 30 a 45, e na sequência na ditadura civil-militar de 64 a 85. Então, eu vou mostrar a criação das instituições e as modulações que elas sofrem nesses períodos políticos, sempre buscando as práticas de tortura que ocorriam nessas instituições, o modo como essa população era selecionada para ir para esses lugares e tratada nesses lugares. Isso nos leva a uma problematização de agora, muito atual, que é o fato de sermos considerados um país de vanguarda em função do ECA, né, da nossa legislação de 1990, que há países até hoje que nem têm uma legislação específica para esse segmento populacional, mas a gente tem, e ainda assim continuamos internando, utilizando a medida de internação como uma medida talvez das mais utilizadas, ou pelo menos muito utilizada. Temos várias instituições de internação pelo país e onde vários órgãos que fazem monitoramento e fiscalização constatam a prática de maus tratos e, inclusive, de tortura. Então, como é que a gente pode ter uma legislação que é considerada tão avançada e ainda assim estarmos tão atrasados na maneira como tratamos a nossa juventude, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude? E aí a gente vai fazer aquelas marcações em relação a quem é essa população, né? Que eu acho que estamos conversando entre pares, pelo que vejo dos participantes, e, de alguma forma, todo mundo sabe que essa população ela tem cor, ela tem endereço, ela é uma população negra, uma população que vem das periferias, das zonas mais pobres, e onde a garantia do seu direito é questionada em função da sua origem, da sua cor, da sua desestrutura familiar, e aí os discursos PSIs e dos assistentes sociais contribuem muito nisso, né? Nessa formação dessa ideia de que há uma família que pode ser normal, estruturada, e uma família da onde vêm todos esses adolescentes, que é certamente, segundo alguns, uma família desestruturada, e nisso a gente vê se multiplicar o número deles nessas instituições e aumentar os riscos da prática de tortura. Porque o texto vai trabalhar o tempo inteiro com a perspectiva de que a prática da tortura ela é realizada por agentes do Estado, por aqueles que tutelam, que representam o Estado na guarda dessas pessoas, sejam elas adultas ou crianças e adolescentes, e que não há como a gente pensar a prática da tortura como uma prática individual. Um agente, ou um sócio-educador, ou um médico, ou um enfermeiro no hospital psiquiátrico tem um desvio de conduta e comete a prática de tortura. Não, a gente vai estar sempre lendo aqui a prática de tortura dentro de uma perspectiva mais ampla, que só pode ocorrer dentro dessas instituições, que são instituições que, ainda que privadas, elas, pelo menos, né, de 2 séculos para cá, elas estão sob a responsabilidade do Estado, porque mesmo uma clínica particular, ela sofre uma fiscalização de órgãos públicos. Então, de alguma forma, a gente tem que questionar a permanência dessas instituições dentro desse Estado que a gente conhece como Estado moderno e hoje que a gente conhece como Estado democrático de direito. Então, a tese ela vai mostrar que ainda nos Estados democráticos a prática da tortura acontece de outras formas, acrescida de tecnologias, com diferenças, mas ainda assim ela continua acontecendo de forma sistêmica, de forma endêmica, não só com o objetivo
de que se confesse, como se supostamente já foi em algum momento, mas sempre com o objetivo de dobrar o sujeito, destruir o sujeito, de controlar condutas, de se governar aqueles segmentos populacionais, já nessa linguagem última do Foucault, que não interessam ou que atrapalham os fluxos de governamentalidade, de controle, os fluxos capitalistas. Então, não há como discutirmos tortura, prática de tortura no contemporâneo, sem levarmos em consideração todos esses complexos fatores, né? E aí, caminhando para o final, nem sei quanto tempo de fala eu tenho, eu não estou controlando. 1 minuto? Nossa, foi tão rápido. Então, peraí. Deixa eu me... vou fazer, então, uma provocação, não consegui falar a minha fala toda como havia planejado, mas fica o convite de que leiam o livro. Mas uma das provocações que eu faço é no sentido de que possamos problematizar esse construto todo que construímos é redundante, né? Mas tudo isso que construímos em termos de normativas e dispositivos de prevenção e combate à tortura, que, apesar de proibir e de tentar regulamentar, abrem exceções, né? Para que, no caso de sanções legítimas, a tortura ela possa ser realizada. As próprias normativas dão a possibilidade de que, se justificada, a tortura aconteça. E aí, como ainda vivemos sobre o fantasma dessa sociedade disciplinar, temos um aparelho democrático que não conseguiu fechar suas instituições de liberdade e alimenta elas cada vez mais. As normativas que, de alguma forma, também permitem que essa prática aconteça, nos fazem pensar que temos que ir para além de uma reforma no sistema penal ou penitenciário, para além de um ajuste em uma lei ou em um código, mas que eu acho que a gente tem que pensar se a gente quer continuar sendo governado por esse Estado nesse formato, dessa forma que ele se apresenta, né? Acho que a gente tem que questionar para além da LEP, do código ou da prisão ou não. A gente tem que questionar as formas de governo, né? Que a gente idealiza, que a gente executa, onde a gente trabalha, que a gente defende, ou que a gente tenta melhorar, né? Eu acho que a gente tem que poder pensar de uma forma mais ampla. Por isso que o livro ele termina apontando no sentido não só do abolicionismo penal, mas do anarquismo, pensando na possibilidade de o fim do Estado e de construção de outros modos mais libertários de se pensar e de se viver. É esse o convite final que fica para que a gente possa pensar sobre isso. Pensar fora da caixinha do Estado. Obrigada. Cláudia, muitíssimo obrigado, Cláudia. Suas provocações são muito bem-vindas, né, para a gente terminar essa fala, essa reflexão com questionamento sobre a própria existência do Estado. É muito importante para nos provocar e sair desse espaço de conforto, né, e de conformismo, em alguma medida, com as instituições e com as relações que a gente tem. Mas, pessoal, queria ver quem gostaria de se manifestar, de fazer perguntas, de fazer comentários. Se vocês pudessem se manifestar aqui pelo chat, aí eu vou, né, enfim, cedendo a palavra, tentando coordenar essas falas para a gente garantir que todos tenham oportunidade. Alguém? Eu queria só dizer que eu esqueci de dizer que eu também vou disponibilizar 2 livros para sorteio. Ótimo. A gente colocou aqui no chat, Cláudia, quem tiver interessado de mandar um e-mail para a gente fazer uma lista e viabilizar esse sorteio. Pessoal, alguém? Estou vendo muita gente sem câmera, então também não consigo ver se vocês estiverem levantando a mão. Eu só estou vendo 4 pessoas com a câmera ligada. Mas se o pessoal está meio tímido, eu posso começar. Eu quero. Então vamos lá. Quem que falou? Mando. Oi?
Perdão, eu não peguei quem falou. É a Ana Valesca. Tudo bem, Rafael? Opa, Ana, tudo bom? Quanto tempo? Fica à vontade, Ana, manda brasa. Não, eu quero botar meu nome para concorrer ao livro da Ana Cláudia. Achei que você queria falar, achei que você queria fazer a pergunta também. Não, então manda esse e-mail, se você puder, eu vou jogar aqui de novo no chat. Vou tentar entrar no chat ali. Pronto, vou mandar aqui novamente. Alguém que quer fazer alguma pergunta? Alguma manifestação, comentário? Bem, então eu vou começar. Olha aí, Diego se manifestou. Vou fazer logo uma pergunta então também, Cláudia, e aí em seguida você pode também responder juntamente com o Diego. Cláudia, eu gostei muito eu tinha em algum momento, a gente já tinha conversado sobre os pontos aí principais da tua obra, mas fiquei me questionando aqui um pouco dessa divisão aqui, né, que você trouxe novamente, do poder soberano, do poder disciplinar e do biopoder, e que eu acho que no final da sua fala você faz uma reflexão crítica de que são coisas um pouco inerentes, né, e que a tortura, né, que é essa palavra que surge no século XV, né, com origem latina de torcere, né, de torcer, de contorcer e de causar dor, né, se isso é inerente a esse momento que surge do Estado, né, será que é possível, um pouco da reflexão a provocação que você fez no final, eu queria que você sabesse se você podia explorar um pouco, se seria possível a gente pensar em um Estado em que a tortura fosse ausente, né? Tendo em vista até a origem etimológica da palavra, ela é contemporânea à criação ou à formação do Estado moderno no século XV, XVI, né? Eu queria uma problematização nesse sentido. E também no mesmo sentido para ti, Palma, né? Como que a obra pode, né, que tratada do Inhaque, como é que a gente pode pensar ferramentas de um garantismo radical dentro desse contexto, dentro da privação de liberdade, que por todas as razões que a Cláudia também elencou, tem a tortura aí como elemento basilar, né? Querendo ou não, o sofrimento humano é um elemento da pena, invariavelmente, né? Se é possível pensar algo nesse sentido. E aí também tem uma pergunta do Diego aí, para Cláudia, como você analisa a questão do encarceramento e dos direitos humanos no atual governo? E pergunta também se há diferenças em relação a governos passados, em relação à democratização e se há semelhanças. Acho que a gente pode começar, talvez, Cláudia, depois Palma, pode ser? Vai lá, Cláudia. Então, Rafael, o livro vai no sentido de dizer que não há Estado onde não haja prática de violência. Eu vou mostrar que o Estado moderno, junto com esses autores, na verdade, foi fundado pela violência e se mantém pela violência. Então, por isso que eu não consegui ver outra alternativa a não ser pensar no fim desse modelo, desse formato de Estado, porque não consigo vê-lo sem ser se mantendo pelo exercício da violência. Assim como não consigo entender a permanência de nenhuma instituição de privação de liberdade sem que ocorram violações do direito e sem que ocorram práticas ou similares ou a prática da tortura em si. Então, por isso, vou numa perspectiva que enquanto tivermos que ser garantistas radicais, e aí fecho com o Iacan no sentido de que se não podemos ainda amanhã ser abolicionista, hoje e amanhã sermos abolicionistas radicais ou até anarquistas radicais, temos que ser garantistas sim, porque essas instituições ainda estão aí e existem muitas pessoas presas de diversas formas. Então, não é jamais abrindo mão de que se defenda direitos de quem ainda possa estar preso, mas sempre tendo no horizonte a perspectiva abolicionista e, no meu ponto de vista, uma perspectiva de outros modos de governar que não seja esse modelo que está dado há 3 séculos já, né? Então, não sei se te contemplo. Respondeu o Diego, me parece, no momento, talvez o mais difícil, né? Porque
desde antes do governo se estabelecer, ele já anunciava como é que ia ser a sua política penal e o que ele entendia sobre direitos humanos e garantias fundamentais para aqueles que não são considerados tão humanos assim, que são considerados criminosos. Então, eu acho que todas as ações desse novo governo, tanto dentro das propostas a nível legislativo, como aquelas que têm acontecido concretamente no Poder Executivo. E eu acho que o último exemplo que a gente pode dar mais concreto foi o decreto que elimina os cargos dos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, acho que é uma consolidação das promessas de campanha desse novo governo e que mostra a que ele veio, né? Então, nesse sentido, acho que precisamos ser muito fortes, muito inventivos e realmente não saberia apontar soluções e caminhos nesse momento, mas vejo diferenças. Ele pergunta se eu vejo diferenças em relação a governos passados no processo de redemocratização. Essa redemocratização ela nunca aconteceu completamente, né? Se a gente viu um certo prosperar das políticas públicas que tentavam concretizar esses direitos violados no período ditatorial na década de 90 e no início dos anos 2000, a gente viu já no final, na última década, um desmantelamento dessas próprias políticas que, de alguma forma, começaram a se formar. Então, eu também não acho que os problemas que a gente está atravessando hoje, de desmantelamento de políticas públicas de garantias sociais, de saúde, de direitos de quem está preso, ela é exclusiva desse último governo, desse último semestre. Ela vem se configurando na última década com muita intensidade. Então, acho que também as soluções, as possíveis estratégias de construção, nós não vamos poder tirar da cartola do dia para a noite. A gente vai ter que pensar o que aconteceu também nesses últimos governos, que foram governos de esquerda, que proporcionou que, de alguma forma, a gente chegasse no status quo que estamos hoje. Então, acho que precisamos nos implicar, nos avaliar, nos rever para nos reinventarmos. Deixa eu ver se Thalma agora podia falar um pouquinho para eu conseguir ler aqui se tem mais alguma coisa que eu possa responder depois. Sim, reforçando algumas questões colocadas pela Ana Cláudia, lembrando que a prisão surge num processo iluminista, de superação da punição corporal e para humanizar, então, o processo punitivo, com essa ideia. Ainda que se possa reconhecer, né, que na filosofia iluminista se tinha pessoas realmente preocupadas com a questão da punição corporal, a gente sabe que num processo contraditório, né, a prisão terminou servindo para aprimorar a punição, para disciplinar, né, ainda mais não só o corpo, mas a mente, né, das pessoas, como diz o Foucault. Acho que a relação com os outros governos nos mostra a dimensão desse processo punitivo, né? Como a Ana Cláudia colocou, a gente teve avanços nos governos de esquerda, ou minimamente de esquerda, em relação às políticas sociais, aos direitos, a inúmeras garantias, enfim, avanços reais que a gente reconhece no campo. Mas, em relação às prisões, por exemplo, nós não tivemos muito poucos avanços.
nós ampliamos as penas e medidas alternativas e que, na minha época, a gente projetava as penas e medidas alternativas como uma solução, digamos, para a diminuição das prisões, mas, na verdade, nós ampliamos o sistema punitivo, né? Nós temos grande número de pessoas cumprindo penas e medidas alternativas e temos o superencarceramento. Então, nem uma coisa nem outra, né? A gente tem. Isso remete um pouco à importância dessa discussão e ao fato do quanto essa ideia de punição e de seletividade está introjetada em todos nós, né? Não é nem só lá no judiciário, nem só nas prisões, a gente sabe que isso faz parte, então, de todo o ideário social. Não foi por outra razão que, mesmo declarando o seu propósito de governo, nós tivemos a eleição que tivemos, né? Eu discordo um pouco da Ana Cláudia na questão do anarquismo, né? Eu já penso que devemos rediscutir a compreensão do socialismo, né? Nós normalmente relacionamos o socialismo com com as práticas que aconteceram na União Soviética, né? Acho que eu entendo que como nós estamos falando do Estado moderno, como estamos falando do Estado moderno que surge junto com o sistema capitalista, essa discussão do sistema de produção, da questão econômica, da materialidade da vida tem que estar presente. E, neste contraponto, me parece que a gente não deve abandonar esse ideário, né, da construção de uma sociedade realmente mais justa e igualitária, e de um Estado comprometido com essa outra chave, né? Então, eu colocaria essa questão que não é nem discordando, né, mas indo por um viés um pouco diferente, né? Um viés muito mais dessa materialidade relacionada ao sistema produtivo, por ter um viés aí mais marxista do que Foucaultiano, né, nos meus estudos. Como boa acadêmica do serviço social, hein, original. Que maravilha, Paulo. Queria dar a palavra para a Daniela e depois para a Ana Valesca. Vamos fazer uns comentários? Daniela, você escreveu, mas se você se sentir à vontade, quiser se apresentar para todos e fazer sua pergunta oralmente, fica à vontade. Sim? Um pouco mais discreta, mas a minha pergunta, o que eu escrevi ali no bate-papo, foi sobre a questão... Alô? Oi? Se apresenta, Daniela, se puder, para Paulo e para a Cláudia te conhecerem. Acho que é legal as pessoas saberem quem está participando. Eu sou consultora em audiência de custódia no Pará, venho de Porto Alegre, mas estou aqui morando em Belém, junto com a Fernanda Almeida, a gente está compondo a equipe do Pará. E eu fiz uma pergunta na linha mais Foucaultiana, né, assim, porque eu fico pensando se existe alguma possibilidade de se pensar em uma política penal nas circunstâncias atuais, que não seja essa constante ameaça de reversão de biopolítica em tanatopolítica, porque se a necropolítica sempre foi a regra, mesmo nos governos de esquerda, se tem como se pensar isso, ou seja, se não é inerente a... e não sei como pensar essas ditas estratégias que vocês mencionaram sobre que se possam desenvolver estratégias para, de fato, acreditar, né, que se pode seguir continuando e combatendo a situação atual e principalmente de tortura por meio de agentes estatais. Perfeito. Ana Valesca, e em seguida, Dandara, se você quiser também falar e se apresentar, fica à vontade. Ana Valesca e depois Dandara.
Oi, estava conseguindo o áudio aqui. Então, em relação ao sistema, né, carcerário e o governo atual que vivemos. Uma coisa que eu observei, e eu observei não só aqui no meu estado, né, aproveitando primeiramente, né, me apresentar, eu sou Ana Valesca, sou aqui do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Rondônia. Eu tenho observado o seguinte, que assim que assumiu o novo governo, eu tenho observado que endureceu de fato o tratamento que é dado para os detentos dentro das unidades. E eu tenho sentido isso aqui também no estado, principalmente agora. Eu imagino que isso também aconteceu no Ceará, né? E agora aqui em Rondônia, recentemente, nós estamos sentindo isso, visualizando isso, inclusive agora com unidade nova, um certo endurecimento de procedimentos e indícios de atos de maus tratos e tortura. E a gente sente que isso se fortaleceu com duas situações, né, que eu não posso deixar de falar. Primeira, que nós estamos num governo, né, Bolsonaro, que é a favor, né, da tortura. A segunda, que esse decreto, né, que mexeu no mecanismos nacionais, de uma certa forma, a gente sente que deu um certo empoderamento aos agentes estatais. A gente sente nesse sentido que de poderem fazer o que quiserem, de poder, inclusive, como eu posso dizer, isso é uma opinião, né, pessoal minha, que eu estou sentindo, que eu estou vendo. Isso, de uma certa forma, esse decreto que extinguiu o mecanismo nacional, né, os cargos, isso, de uma certa forma, fragilizou os mecanismos estaduais. A gente tem sentido os efeitos aqui, principalmente quando a gente vai às unidades fazer inspeção. Então, eu gostaria de aproveitar este momento para compartilhar esse olhar, esse sentimento que eu estou tendo. É isso. Perfeito. Dandara? Oi, gente, boa noite. Primeiro, super obrigada pelas exposições, muito interessantes. Já tinha ouvido, né, ambas falarem outras vezes, mas sempre bacana ouvi-las. Na verdade, uma pergunta, um pouco uma reflexão em termos de proposição mesmo, né? Eu acho muito interessante quando a Angela Davis fala sobre levar a sério, né, e aí entre muitas aspas, as estratégias que não passem por uma justiça exclusivamente punitiva e que tenham aí como cerne uma justiça reparadora. Embora a gente saiba que existe muita pesquisa sobre isso, para a população em geral, até em termos narrativos, quando se fala de, às vezes, penas alternativas, e a pessoa que está sendo punida tem direito de escolha, né? Que a alternativa seria isso. Então, me parece que existe um desafio aí, tanto do ponto de vista narrativo e talvez de como a gente fazer com que essa discussão seja levada a sério, né? Como as alternativas à prisão sejam levadas a sério. E aí eu ia entender um pouco como vocês veem isso, se de fato concordam, né? Que a gente precisa avançar um pouco nisso, sobretudo num ambiente em que as discussões estão tão difíceis como atualmente no nosso contexto, e também se, enfim, né, como vocês veem que a gente poderia avançar nesse sentido. Obrigado, Dandara. Alexandre, você quer fazer a pergunta oralmente também? Se apresentar? Eu acho que a gente já podia talvez fechar essa rodada, né? E aí, em seguida, a gente segue com o contra-manifestação. Acho que tá bom tá bom o escrito aí. Tudo bem. Então, Palma e depois Cláudia, e aí a gente já tenta encaminhar para o encerramento e para finalizar os aspectos do sorteio. Eu quero só ressaltar que quem mandou um e-mail aqui no chat, essa parte do chat não fica salva para nós depois. Então, realmente é importante vocês mandarem o nome de vocês, né, para o e-mail do LabGPEN, labgpen@gmail.com, senão a gente vai perder as informações de quem está interessado no sorteio. Beleza? Palma, fica à vontade.
queria trazer um aspecto que é muito mencionado no livro, que é a questão dos direitos humanos, né, e da utilização dos mecanismos internacionais nas nossas práticas. Não como uma panaceia, não como, ainda sabendo as limitações todas do próprio sistema internacional e os direcionamentos e os interesses que estão por trás disso, mas me parece que nós não utilizamos nem as possibilidades que essa estrutura regional, internacional, né, via OEA, via todos os tratados internacionais e via os compromissos que o Brasil né, assume a partir desses tratados. Ainda que, como eu disse, existam limitações nessa perspectiva e muito mais limitações olhando para o governo atual, né? Mas me parece que ainda é um recurso que a gente não utilizou suficientemente. Nós não introjetamos nas nossas práticas, seja no âmbito do executivo, seja no âmbito do judiciário, esse sistema internacional que pode trazer algum aporte, né, que pode ser, sim, um reforço dentro dessa da perspectiva mesmo dos direitos humanos pós Segunda Guerra, essa última dimensão aí dos direitos, né, que é inaugurada com a ONU e todo o sistema de direitos humanos que vem a partir dela, que é a possibilidade de interferência internacional, né, no campo mais interno dos países. Haja visto o exemplo que eu trouxe para vocês da União Europeia com a Itália, ressaltando todas as diferenças aí desses dois âmbitos, né, mas me parece que nós temos que aprofundar um pouco, acho que seria um caminho de nós aprofundarmos essa relação e esses recursos que existem. Acho que é isso. Palma, se você puder também comentar a questão do Alexandre. Desculpa, é porque ele está por escrito. Rafael, não tenho a questão do Alexandre. Mais um comentário, né? Então, tudo bem. Cláudia? Não, eu não consegui ler. Ah, não? Então deixa eu ler para ti aqui. Isso. Mais fácil. Uma provocação. Refletindo sobre a fala inicial da doutora Palma, penso que a política de encarceramento prospera, apesar das críticas, porque atende ao anseio das pessoas por punição de criminosos. Esse ideário é fomentado, inclusive, pela espetacularização dos crimes violentos em relação aos meios de comunicação. Também é sabido que o encarceramento reproduz a criminalidade e, em última análise, não melhora o nível de segurança da sociedade. Mas que tipo de resposta estatal, fora da prisão, se pode pensar para responder ao anseio social pela retribuição do criminoso? É possível eliminar a prisão ou apenas mantê-la, ou apenas pensar em reduzi-la aos crimes mais violentos? Duas perguntas aí no final. Se é possível pensar em uma resposta fora da prisão para responder ao anseio social de retribuição ao criminoso, e se seria possível eliminar a prisão ou reduzi-la aos casos mais violentos. Primeiro, eu concordo com essa discussão da espetacularização e do reforço, né, da mídia, de uma certa mídia, de toda essa questão. Por isso que, na discussão da redução da prisão e no seu limite para os crimes mais violentos, como é colocado,
isso não vai se dar a partir de uma única força, né? Uma das questões que é trabalhada no livro do Inhaque é essa relação com a sociedade, essa relação com a universidade, essa relação, inclusive, com os meios de comunicação, né? Não penso que a gente pode prescindir de uma discussão mais ampla e de uma educação, digamos, mais direcionada a toda a sociedade, né? Acho que é um longo caminho, mas é um caminho, sim, que entendo que possa ser percorrido, né? Lembrando que no conceito de direitos humanos está a questão das lutas sociais, né? Nenhum dos direitos que nós conseguimos, vamos olhar para as questões de gênero, vamos olhar para as questões de diversidade, para as questões, enfim, a Constituição Federal ou o que veio depois dela, as políticas, a reforma psiquiátrica, nada disso aconteceu por uma dádiva do Estado, né? Todos os avanços, e a gente pode olhar ao longo de toda a humanidade, nós temos aí um processo contraditório, como foi a questão da prisão, avanços, mas ao mesmo tempo retrocessos, e nós temos sempre os avanços colocados a partir de lutas sociais. Então, até por isso mesmo, a gente entende direitos humanos como processos de luta pela dignidade humana, né? Então, acho que é possível, mas tem que haver luta. Ok. Cláudia? Vamos lá, vou tentar costurar a fala de todo mundo com as perguntas de todo mundo, sem ter a intenção de responder ninguém, mas só de pôr mais lenha na fogueira mesmo. A Palma me provocou aí bonito, mas eu acho que a provocação é super pertinente, no sentido de fazer a gente pensar que, obviamente, todas essas coisas que eu coloquei, elas estão permeadas pelas forças de resistência, que sempre vêm do que está fora do Estado, de alguma forma, né? Esses movimentos sociais, essas lutas, essas formas, são sempre formas que estão se apresentando contra aquela força de um Estado que eu vou conceber como um Estado de exceção. Na tese, eu vou trabalhar com a perspectiva do Agamben, George Agamben, de que todo Estado é um Estado de exceção. Então, talvez o meu olhar ele esteja tão impregnado disso que eu vejo o Estado sempre como um Estado de exceção. Por outro lado, pensando com o Foucault, que onde há poder, há resistência, nenhum Estado de exceção ele perdurou o tempo inteiro desde a fundação do Estado moderno, justamente porque houveram vários momentos históricos de interrupção desse Estado de exceção através das manifestações populares, das lutas, das conquistas de direitos que vieram dessas organizações populares que se manifestavam contra essa força controladora e repressora do Estado. Então, quando eu faço uma crítica à emergência dos direitos humanos, ela não significa que é uma crítica à luta pelos direitos humanos e pela garantia deles, né? Mas uma forma ali burguesa, onde ele emerge, que ele é voltado para um certo público, né? É um momento pontual da história onde ele emerge, obviamente depois vários desdobramentos ocorreram. Então, eu acho que para tentar pensarmos em termos de construção de resistência, de alternativas, obviamente que a gente tem que lidar com o que a gente tem em termos de ferramentas, mas
a minha provocação, no sentido da gente pensar outras formas de organização social, é para que a gente não se conforme em só melhorar essa forma de Estado que ainda é muito impregnada dessa formação do Estado moderno e dessa forma que ele se estruturou. Então, quando a Daniela pergunta, a Daniele, por exemplo, ela coloca que se é possível pensar numa política penal que não seja uma constante ameaça da reversão da biopolítica em tanatopolítica, eu digo para ela que a tanatopolítica ela é uma forma de biopolítica. E não dá para pensar no Estado contemporâneo sem pensar em biopolítica, em controle da vida, em controle dos corpos, das virtualidades. Então, a necropolítica, a tanatopolítica, ela faz parte desse modo do Estado de governar. Então, a gente tem que tentar equivocar, e aí seja não dando nomes, e aí a gente pode não dar o nome de anarquismo, ou não dar nome nenhum nesse momento, que não é possível a gente pensar nisso, mas pensar em problematizar as origens da formação desse Estado moderno e o que ainda permanece dessa origem no contemporâneo. Só assim a gente vai entender que diferença que se opera em termos de permanência de práticas de exceção, de práticas fascistas, e vai conseguir efetivamente, talvez, responder a pergunta do Alexandre, que é a mais difícil de todas, porque é a pergunta que todos fazem, né? Tá, vocês querem acabar com a prisão, querem o abolicionismo penal, querem, inclusive, acabar com o Estado, mas o que a gente faz com aqueles que cometem crimes, sobretudo os crimes violentos? Como é que a gente lida com o fenômeno do crime que existe? Não tem como a gente negar. Mas eu acho que a gente tem que pensar não só numa solução pragmática para um problema na sua ponta, no seu término. A gente tem que pensar como é que essas pessoas são levadas a cometer o crime e por que são julgadas, presas e tratadas daquela forma. Enquanto a gente não se ater ao que leva ao fenômeno, né, da criminalidade, a gente não vai conseguir resolver o problema do sistema penal como resultado único das soluções de todos os conflitos e desigualdades sociais, de todo o racismo que no nosso país ele é estrutural, né? Ele nos acompanha há séculos, ele não é de agora. E aí, por isso também, Valesca, que eu acho que o nosso problema não é só um problema desse governo ou do governo anterior, de direita ou de esquerda. O que eu tento, de alguma forma, mostrar na pesquisa é justamente que é em função desse modelo de Estado moderno, que independente de direita ou esquerda, do governo de José ou de Maria, a gente vai continuar se havendo com essa problemática das práticas punitivas, do controle dos corpos e das virtualidades. Enquanto a gente não pensar outros modos de governarmos a nós mesmos, de cuidarmos dos fascismos que habitam em nós e de governo de si, dos outros, de configurações de novas formas de se relacionar socialmente e resolver os conflitos sociais, não vai ter partido ou candidato ou político ou juiz ou defensor de direitos que façam com que as coisas melhorem. A gente tem que pensar de forma mais profunda e mais ampla. Tá bem? Cláudia, muitíssimo obrigado, muito obrigado, Palma. Acho que a gente sai com muitas inquietações hoje à noite. Estamos cumprindo um pouquinho fora do horário, a gente normalmente tenta fazer em 1h30, mas eu acho que deu muito pano para a manga e certamente isso aqui é uma primeira conversa, né? E não a última, a gente não tinha nenhuma pretensão de encerrar o tema, mas mais de fomentar o interesse tanto pelas obras como pela discussão. Eu queria fazer um comentário também, a partir da provocação trazida pela Valesca, no sentido de que o cenário hoje, discutir tortura e desencarceramento é um tema muito complexo no momento atual, né? O cenário hoje na prática de extinção, né, do modelo adotado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é muito temerário, os efeitos que isso pode ter, que já está tendo nos estados, é ainda mais preocupante, e a gente vê uma perspectiva de retrocesso dentro dos pequenos avanços que houve nos últimos anos, né? E eu acho que isso é importante a gente frisar, de que
o Laboratório de Gestão de Políticas Penais, o LabGPEN, tem uma linha específica de atuação que entende que prevenção e combate à tortura é uma linha importante das políticas penais e que tem que estar sempre no horizonte dessa discussão. Então, é muito bem-vindo e muito tempestiva essa discussão nesse momento, e eu acho que um pouco desse compartilhamento de informações que a Ana Valesca trouxe é o que a gente também precisa fazer e se fortalecer na discussão e resistir para que outros retrocessos não ocorram, né? E certamente avançar, né? Que é sempre a nossa perspectiva. Queria fazer esse comentário rapidamente, né? No sentido da gente não, de modo algum, não dar a ênfase absolutamente necessária que esse momento político exige numa discussão a partir de duas obras super importantes, para a gente, inclusive, nos fortalecer nessa luta e nessa discussão. Queria comentar alguns recados aí para o nosso final de webinário. A gente estava aqui avaliando e entendeu ser melhor a gente aguardar os e-mails de quem tiver interesse até o final da noite, aí até meia-noite. A gente compila e divulga tanto no site do LabGPEN, que eu vou compartilhar o link aqui no chat, como também na página do Facebook, que nós convidamos todo mundo que está participando de ir lá, curtir, acompanhar, e também de conhecer o site, de se aproximar do laboratório. Esse é um dos objetivos também dos webinários. E amanhã, então, a gente estará lançando os vencedores. Eu só queria confirmar, Palma, são 2 livros, ou é um livro? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação à quantidade. São 2 livros, Palma e Cláudia? Também. São 2 livros, então são 4 vencedores que teremos amanhã. Neia, você pode, por favor, mandar, todo mundo, eu vou copiar novamente aqui, mas é para mandar para o e-mail do LabGPEN, porque tudo que colocar aqui a gente perde, a gente não tem como manter esse registro. Então, mandando aqui a última vez, agradecer enormemente a todas essas reflexões muito importantes que foram trazidas. Nós tivemos, no pico aqui do que eu pude monitorar, cerca de 33 participantes, isso é um número muito significativo, então nos deixa muito felizes ter tantas pessoas interessadas nesse tema, e esperamos que nos acompanhem aí nos próximos webinários, que certamente terão qualidade similar, se possível, né, à discussão que foi feita hoje. Então é isso. Valdirene, quer fazer algum comentário final? Agradecer também a participação da Palma e da Ana. Ficamos muito felizes em poder tocar nesse tema através dessas obras, que são referências para nós, para a construção do trabalho do laboratório, na parte de pesquisa, extensão e toda a intervenção que a gente tem feito com os estados. E registrar também o contentamento da gente conseguir manter uma participação tão interessante na sala, né, com profissionais e também estudantes e professores de vários lugares do Brasil. A gente tem todas as regiões representadas pelos nomes das pessoas que eu acompanhei ali pela sala. Então, muito obrigada. Obrigada, Rafael, pela mediação. E em breve a gente divulga o próximo webinário. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. E boa sorte no sorteio, hein? Até mais. É praticamente um falso Silva, viu? Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.